Olá, muito obrigado por sua atenção. A aula de hoje é sobre método de reunião. Vou compartilhar a tela e passo a comentar. Muito bem? Ordo fraterno, prezando sempre pela simplicidade, no sentido de pouco aspectos. Em outro momento eu explicarei por que sobre o topo do triângulo é que fica o nome e não abaixo. Toda a sociabilidade, ela se reúne de um modo com o propósito de cultivar aquilo que reúne as pessoas. A sociabilidade se congrega em torno de ideias, que habitualmente são ideias filosóficas. Os nomes comuns para o local de reunião e o próprio nome reunião são palavras que a sociabilidade tende a trocá-las por palavras de uso não tão corrente, justamente para criar um caráter especial deste encontro. E, portanto, elevar os espíritos humanos que ali se congregam acima ou levá-los a um estado, é muito melhor, inclusive, do que a ideia de acima, mas levar a um estado mental e espiritual que não é habitualmente encontrado em sociedade. Por isso, eles se reúnem. Não é para ter o mesmo. O primeiro nome, então, ao invés de sala de reuniões, ou no meu caso, como professor, sala de aula, é colocar o nome deste local como câmara de reuniões ou qualquer outro nome especial que reflita esta ideia de local de reunião. Num formato alongado, como vocês podem ver aqui na figura, eu peguei uma outra figura de outras aulas, que são dois triângulos, e girei no sentido horário e fixei sobre este losango. Este losango, nós estamos pensando numa sala habitual para acontecer as reuniões. Temos, então, as funções distribuídas nessa sala, o número 0, 1 e o 2, depois a letra A, B e C, e aí nós temos como se distribui aqueles outros participantes, que são os aprendizes, os recém-chegados entre 0 e 6 meses de participação. No canto oposto, na parte de baixo da imagem, nós temos os companheiros, que são aqueles membros intermediários, e tem aí um programa específico de estudos e aprendizados e atividades. E no centro, os chamados mestres, aqueles que passaram já por um processo de formação e encontram no estágio de maturidade. Esta estrutura ela é fundamental não só do ponto de vista presencial, mas para quando estivermos fazendo as reuniões virtuais, nós possamos compreender o posicionamento de cada um nesta disposição espacial. E esse será o desafio de uma sociabilidade que se dispõe a não concentrar os seus encontros apenas presencial, mas ele também estende a atividades virtuais. O local, portanto, precisa ser formal. É importante, mesmo sendo virtual, que você tenha uma privacidade, que não seja participação coletiva de outras pessoas, exatamente para distinguir de qualquer outra reunião. Não é possível você, a meu ver, construir uma ideia de privacidade abrindo a sua webcam no lugar público. Eu creio que esse é um ponto fundamental que em outro momento eu falarei dele. Precisa de uma disposição fixa, ordenada e, por si, pedagógica. Esta é uma estratégia muito inteligente. Como professor, a disposição das cadeiras contribui muito com o processo pedagógico ou não. Eu trabalho, sempre que possível, na forma de U, mas existem outras salas
como em algumas faculdades, como o ISPER, em São Paulo, ou outras faculdades particulares, que a disposição das salas de aulas, nem todas são essa tradicional, uma cadeira atrás da outra. A estrutura da reunião precisa ter um início, um meio e um fim. Isso, na medida, é 2 horas. Menos é pouco tempo e mais é tempo demais. No início, você precisa lembrar o objetivo do porquê se reúne. Qual o propósito de estarmos reunidos? Tem que ser reduzido num parágrafo e ser dito todas as reuniões. É fundamental nunca perdermos para que nós nos reunimos. Depois disso, nós fazemos uma memória da outra reunião, da reunião passada, a cargo sempre de um secretário. E, por fim, nós recolhemos os trabalhos que irão ser conversados e falados no meio da reunião. Recolhe, como se fosse uma pauta, e anuncia, temos aqui 5 trabalhos, e esses 5 trabalhos serão desenvolvidos por fulano, fulano e fulano. Passa a ser o meio da reunião, e aí as atividades do meio da reunião, como se trata de uma sociabilidade, consiste em estudar os textos fundamentais da sociabilidade, os princípios humanistas, os princípios filosóficos, que orientam, que criam o ideal de pessoa que desejamos ser, que desejamos cultivar. Feito esta parte, que é importantíssima, fundamental, porque é nela que todos têm a oportunidade de participarem como protagonistas, apresentando trabalhos, debatendo temas, e aí também temos uma fórmula para isso funcionar. E anunciamos o fim do trabalho de modo formal, e neste fim nós fazemos os anúncios gerais, os famosos anúncios daquilo que acontecerão em outros lugares na semana que vem, mas sempre breves, mas faz-se os anúncios finais. E, antes de terminar, faz novamente a leitura do motivo que nos traz até aqui e se isso nos satisfaz, algo mais ou menos assim. Termina-se a reunião formal e se retira para outro espaço. O conceito filosófico que está fundamentando essa estratégia se chama conceito de teatro trágico. No meu livro Estética e Educação em Nietzsche, eu trato desses 2 termos, ou dessas 2 ideias. O teatro moderno, existe o público e os atores. O público assiste a peça. No teatro trágico da Grécia Antiga, todos atuam na peça. Só há atores, todos participam. O conceito de arte total é quando mobilizamos todos os sentidos na execução da obra de arte. Teatro trágico mobiliza todos os sentidos e quando a pessoa também se sente participante da peça, esse processo se completa. Quem faz uso? Uma missa, por exemplo, da Igreja Católica, é, nesse sentido, um teatro trágico. Para os fiéis desta religião, não se vai à missa para assistir, mas para participar. Várias outras religiões utilizam da dramatização ou de dramatizações como estratégia de vivenciar suas verdades fundamentais. Obrigado. Gracias, Ago Tibi.